Oi, gente. Estamos aqui para mais uma aula, né? Mais uma vez, mais um dia. Hoje a nossa aula vai ser sobre gravidez. A gente vai falar um pouco sobre os processos, os cuidados na gravidez, os cuidados com o bebê e tudo mais, tá? Vou começar falando um pouco da fecundação. Como que o espermatozoide vai fazer para chegar até lá no ovócito e fecundar. E se unir os dois, né? Os espermatozoides, então, eles vão produzir enzimas que vão abrir o caminho entre as células e a camada de proteína que vai envolver ali o ovócito. Então ele vai furar a membrana celular, tá? Com a ajuda dessas enzimas. E assim que o primeiro espermatozoide ele entra no ovócito, são produzidas substâncias que vai impedir a entrada de outros espermatozoides. Então aí o espermatozoide ele vai contar com a ajuda de enzimas para poder fecundar o ovócito. E assim que ele fecunda o ovócito, vai ter uma produção de substâncias que vai impedir a entrada de outro espermatozoide. O zigoto recém-formado, ele vai se dirigir ao útero. Esse percurso dura de 3 a 4 dias, tá? Durante esse caminho, durante esse percurso, o zigoto ele vai se dividir algumas vezes, tá? Vai se multiplicar. E quando chega ao útero, ele já é um embrião com 32 ou de 32 a 64 células, tá? Com aspecto de uma esfera maciça de células, tá? E no final da primeira semana de gestação, vai ocorrer a implantação do embrião no endométrio. E esse processo de implantação do embrião no endométrio é chamado de nidação. É comum confundir as pessoas acharem que a gravidez ocorre direto lá no útero, né? Não, então tem um processo. A fecundação, a união do espermatozoide com o ovócito vai ocorrer lá na tuba uterina. Então ele vai ter esse percurso para percorrer até chegar no útero. Aí durante esse percurso ele vai se dividir, vai se transformar no embrião, vai multiplicar suas células até de fato ocorrer o processo de nidação, que é a implantação do embrião lá no endométrio. Então ele não é diretamente lá no útero, tá? Começa lá na tuba uterina. Aqui a gente tem uma imagem para ilustrar para vocês. Eu trouxe uma imagem. Ali, tá vendo ali? Deixa eu dar um zoom aqui. Na tuba uterina, ali o ovário produziu um ovócito, né? Liberou ele na tuba uterina. E ali, acompanha com as imagens ali comigo, seguindo aqui essas fases, essas etapas. Liberou o ovócito na tuba uterina. Teve a fertilização, a fecundação, né? Que é a união do espermatozoide no ovócito. Aí tá vários espermatozoides, mas é só pra ilustrar, tá? Então tá aí, ó, mostrando uma outra etapa, que é o núcleo do ovócito com o núcleo do esperma. E aí deu origem ao zigoto. Aí ele vai começar aquela fase de multiplicação que eu falei pra vocês, percorrendo esse percurso aí da tuba uterina até lá o útero. Então ele vai, primeira divisão ao estágio de 2 células, depois ele vai se multiplicar para 4 células, depois ele vai se multiplicar por 8 células e assim sucessivamente até chegar de 32 a 64 células, tá? Depois que ocorre a fecundação, 72 horas depois, ele vai se transformar na mórula. Depois disso, 4 dias depois, ele vai se transformar no blastocisto, tá? Depois de 6 dias, ele vai ser o blastocisto implantado lá no útero. Então é todo esse processo. Ele começa aqui com a fecundação, vai se multiplicando durante esse caminho que ele percorre até ser um embrião e vai se implantar lá no útero, lá no endométrio. Então aqui, ó. E é a partir desse momento da implantação lá no endométrio, inicia a produção do hormônio HCG, tá? Que interrompe o ciclo menstrual, vai impedir a ocorrência da menstruação e da ovulação. A detecção do hormônio HCG na urina ou no sangue serve para identificar a gravidez, tá? Então, eu coloquei uma imagem do teste de gravidez. Então, no exame, para você saber se está grávido, o exame sabe a partir da detecção desse hormônio, do HCG, porque só há produção de hormônio, desse hormônio, do HCG, quando há gravidez, tá?
Então, é esse hormônio que é detectado nos testes e nos exames de gravidez, tá? Esses testes medidos em farmácia, por exemplo. Então, aqui no útero, o embrião ele vai se desenvolver dentro de uma bolsa de água, né? Ou âmnio. Que essa bolsa de água ou âmnio, ele vai dar proteção contra choques mecânicos quando a mãe está se movimentando. Então, o embrião ele vai estar protegido contra choques mecânicos com a ajuda dessa bolsa de água do âmnio. Logo nas primeiras semanas da gravidez, forma-se a placenta, tá? E através da placenta que os nutrientes e o gás oxigênio passam do sangue da mãe para o sangue do embrião. Enquanto o gás carbônico e outros resíduos vão seguir um caminho inverso, tá? O sangue do embrião é levado para a placenta pelo cordão umbilical. E nunca vai ocorrer a mistura do sangue do embrião com o sangue da mãe, tá? A placenta também, ela vai produzir hormônios que vai manter o útero em condições adequadas durante o desenvolvimento do embrião, tá? Então aqui uma imagem, deixa eu colocar o zoom. Aí tá vendo o bebê lá no útero, dentro do âmnio dessa bolsa da água, tá? Então aqui vocês conseguem ver o cordão umbilical e a placenta, né? O cordão umbilical vai ter a função que eu falei pra vocês, que vai ser o sangue do embrião, ele vai ser levado para a placenta através do cordão umbilical, né? Então ele vai ter essa função aí. E assim que o bebê fica lá no útero, a gente vai ver algumas fases dele adiante, tá? No fim da 8ª semana, depois da fecundação, o embrião ele já vai ter seus primeiros órgãos formados, né? E ele vai ser chamado de feto. Não mais embrião, feto. A sua aparência, ela já vai ter uma aparência mais humana, né? Vai ter cerca de 2,5 centímetros de comprimento e vai pesar apenas 15 gramas. O feto, então, ele vai continuar a crescer e a se desenvolver. No final do 3º mês, vai pesar cerca de 30 gramas, vai ter cerca de 8,5 centímetros de comprimento e vai começar a mover braços e pernas. Lá no 5º mês, esses movimentos de braços e pernas vai ser mais forte, vai ser mais intenso, e a mãe vai começar a perceber, né, nesse período que a mãe consegue sentir o bebê chutar, igual aí no GIF. Bom, aqui eu trouxe umas imagens, vou dar zoom lá do livro de vocês, né, o estágio de desenvolvimento do feto. Na primeira foto a gente tem o feto com cerca de 8 semanas. Na foto ao lado, o feto com 11 semanas. E ele vai ter cerca de 4 centímetros de comprimento. Logo abaixo está mostrando mais fases de desenvolvimento, né? O bebê está crescendo, está se desenvolvendo, está formando seus órgãos, tudo bonitinho. Aqui nessas fotos é uma imagem da ultrassonografia. É o feto com 6 meses, né? Tem 37 centímetros de comprimento. E na segunda foto, de uma ultrassonografia 3D, é o feto na fase final da gestação. A gravidez, então, ela vai durar cerca de 38 semanas a partir da fecundação, né? Ou 40 semanas a partir do último dia de menstruação. As contrações da musculatura do útero vai indicar o momento do parto. Vai indicar que o parto está se aproximando, a hora do bebê nascer. A bolsa lá com o líquido amniótico, ela vai ser rompida e o bebê de parto natural ele é empurrado para fora do corpo da mãe através da vagina, né? A placenta, então, ela vai ser eliminada pelo corpo da mãe e o cordão umbilical deve ser cortado. A criança passa agora a receber oxigênio por conta própria, né? Pelo seu sistema respiratório, não mais pela mãe, lá no útero. Aqui tem uma outra imagem do que eu acabei de falar pra vocês. Uma imagem exemplificando lá a hora do parto. Então, na imagem 1, bebê com cerca de 38 semanas lá no útero da mãe, encaixado na posição de cabeça para baixo, né? Que é a posição do nascimento. O 2 está mostrando a hora em que o útero começa a se contrair. O 3, a abertura do útero vai se dilatando, né? E a bolsa de água se rompe. No 4, é a hora do parto de fato, a saída do
do bebê, começa pela cabeça, então o médico vai puxando o bebê pela cabeça. E aqui, por fim, a placenta ela é eliminada e o cordão umbilical ele é cortado aqui pelo médico, como tá mostrando nessa foto. Então, deve-se ter um cuidado na gravidez, né? Vários cuidados. É essencial que a mulher ela vai periodicamente ao médico para verificar como que está o andamento dessa gravidez, como que está o desenvolvimento do bebê, como que ele está, se ele está saudável, tudo mais. Esses exames que ela faz ao longo da gravidez é chamado de pré-natal. Tem um exame de ultrassom, que permite visualizar o feto dentro da barriga. Consegue realizar medidas corporais, verificar a frequência cardíaca e tudo mais através da ultrassom. É importante manter uma alimentação balanceada. Então, o médico ele vai indicar vitaminas, vai receitar medicamentos, dependendo de como está sendo a sua gravidez. É extremamente importante não fumar nem consumir bebidas alcoólicas, né? Ou outras drogas durante a gravidez. O fumo ele vai diminuir a quantidade de oxigênio disponível para o bebê, para o feto, além de aumentar o risco de aborto espontâneo, né? Que é a interrupção da gravidez com a eliminação do feto. Bebês de mães que fumam na gravidez ou que estão expostas à fumaça do cigarro têm o maior risco de doenças, né? De morte no nascimento do bebê, ou do bebê nascer com o peso abaixo do normal e entre outras complicações. Outros cuidados que deve ter, o médico deve ser procurado imediatamente se houver perda de sangue ou de muito líquido pela vagina, dores fortes no abdômen, dor de cabeça que demora a passar, febres, a visão turva, né, visão perturbada por manchas, contrações no útero, antes da data do parto, da data prevista do parto, tá? Dor ou ardência a urinar, exceção excessiva dos pés, mãos, rosto. Doenças provocadas por vírus como a rubéola e o zika vírus, ou por protozoários como a toxoplasmose, pode prejudicar o embrião. Em algumas situações, o parto natural torna-se perigoso para a mãe ou para o feto. Então, quando há perigo, quando há complicação, é optado pelo parto cesáreo, a cesariana, né? Que consiste em uma operação em que faz o corte no abdômen da mãe, pelo qual o bebê é retirado através desse corte. Depois dos cuidados com a gravidez, tem os cuidados com o bebê depois do seu nascimento, né? É importante realizar exames conhecidos como neonatal, que é para verificar o estado de saúde do bebê, tá? E diagnosticar algumas alterações precoces que possam ser tratadas. É necessário fazer o exame que é bastante conhecido, que é o teste do pezinho. Ele consiste em retirar uma amostra de sangue lá do pé do bebê, então faz um furo no pé do bebê, tira uma amostra de sangue para fazer o diagnóstico através desse sangue de algumas doenças. É extremamente importante o leite materno nessa fase prematura do bebê. A amamentação é extremamente importante. O leite materno vai garantir anticorpo para o bebê, vai garantir nutrientes. Então é extremamente importante não só para o bebê, mas também para a mãe. Diminui o risco de câncer de mama, acelera a volta do útero ao tamanho normal, né, já que ele aumenta de tamanho. Evita a hemorragia depois do parto e entre outras coisas, além do contato da mãe com o filho, né. De acordo com a OMS, a amamentação ela deve ser desde o nascimento do bebê até os 6 meses. Após esse período de 6 meses, já é a introdução alimentar, então o bebê começa a ingerir alimentos diferentes do leite, né? Mas até esse período de 6 meses é indicado apenas o leite materno. Finalizada essa aula, vou falar aqui brevemente como se formam os gêmeos, tá? Nós temos 2 tipos, que são os gêmeos monozigóticos ou os gêmeos dizigóticos, tá? As células que se formam nas primeiras divisões do zigoto se separam em 2 ou mais grupos independentes e cada grupo origina um embrião completo. Daí nascem 2 ou mais indivíduos que são extremamente parecidos, já que eles vieram do mesmo zigoto e possuem os mesmos genes, né? Esses irmãos são chamados de gêmeos idênticos
ou gêmeos monozigóticos ou univitelinos, né? Os gêmeos idênticos são sempre do mesmo sexo, tem o mesmo tipo de cabelo, mesma cor dos olhos, outras características compartilhadas entre eles, né? Só que, na maioria dos casos de gêmeo, resulta de um outro processo da formação, que lá o ovário, quando ele libera na tuba uterina, nesse processo ele libera 2 ou mais ovócitos no mesmo ciclo menstrual e cada um deles é fecundado por um espermatozoide diferente. Então esses gêmeos eles vão se desenvolver de zigotos distintos, né, que vieram da união de gametas com diferentes genes, né. Eles podem ter sexos diferentes, vão ter características distintas e são chamados de gêmeos fraternos ou gêmeos dizigóticos ou bivitelinos. Essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato e até mais. Now the world